A cruz era inevitável ou já estava determinado que a morte de Jesus seria assim? Aproveitando que a gente está na semana aí, que o pessoal fala Semana Santa, né? Vamos lá. Existe uma profecia nos Salmos, no Salmo 22, sobre a morte de Jesus. Perdão, sobre a morte do Messias. E nessa profecia, está inscrita nos versículos 11 até o versículo 19 do Salmo 22, diz no versículo 18: transpassaram as minhas mãos e os meus pés. E no 19 diz: agora repartem entre si as minhas vestes e tiram sorte sobre a minha túnica. Esses dois versículos falam de maneira muito clara sobre a crucificação. E esse Salmo 22, ele tem 1000 anos antes de Jesus. Então é assim, Jesus não tinha nascido 1000 anos antes, a profecia já existia. Roma não tinha ainda sido sequer criada e a profecia já existia. A crucificação, que seria inventada por Roma, também não existia e a profecia já estava colocada. E aí você pode dizer, então já estava tudo escrito. Então já estava tudo desenhado. É verdade. Parece que as coisas estavam todas amarradas assim. Só que ninguém fala das profecias que não se cumpriram, né? A gente só fala das profecias que foram cumpridas. Existem profecias que não aconteceram, pelo menos ainda, né? Existem profecias que estão no Antigo Testamento e que não se concretizaram. Existe um livro chamado O Espiritismo e as Igrejas Reformadas. Nunca mais ouvi essa obra, é de Jaime Andrade. Antiga. Quando éramos solteiros, eu dei para a Samia de presente essa obra. Outro dia até encontrei ela na prateleira aqui em casa. Muito antiga. E essa obra, ela é uma obra feita por uma pessoa que era protestante e que se tornou espírita depois. E tem um capítulo nessa obra que diz profecias não cumpridas. E ele relata lá um monte de profecia que não se cumpriu. E ninguém fala nada. Não, isso aí não vamos tocar nessa daí, não. Vamos falar só das que se cumpriram. Tem algumas que não foram. Então, o que é uma profecia? É a percepção do caminho mais previsível do futuro. Porque o futuro não existe. Porque se o futuro existe, não tem livre-arbítrio. Mas é possível preditar o futuro sem necessariamente ele existir, usando as variáveis que nós temos. Então, por exemplo, você olha um casal em que ele é muito ciumento, ela é muito violenta, esse casal não vai dar certo. Você está prevendo o futuro? Você é profeta? Não, não sou. Estou pegando as variáveis, estou trabalhando as variáveis, chegando a uma conclusão. O que os espíritos fazem é trabalhar com as variáveis que ele tem, só que eles têm mais variáveis do que nós. Eles conseguem preditar com bastante exatidão o que vai acontecer, não porque o futuro já esteja escrito, mas porque é possível preditar em cima das variáveis que se tem o que é o caminho mais adequado para acontecer. A gente muitas vezes fala isso de filhos, isso aí, esse menino não vai mudar, esse menino não vai acabar dando tal coisa. Por quê? Porque a gente olha e faz uma previsão do que vai acontecer em cima da nossa ótica. Tem vezes que a gente acerta, tem vezes que não acerta, mas isso está dentro da dinâmica da própria vida. Os profetas faziam as profecias imaginando o que iria acontecer no futuro. E muitas vezes, mas muitas vezes, essas profecias se cumpriram. Aí você pergunta, então a cruz estava determinada? Era necessário que o Messias desencarnasse num local que fosse visto por todos. Porque se Jesus tivesse desencarnado de Covid e depois aparecesse entre as pessoas, iam dizer o quê? Não, morreu não, estava nem doente. Esse negócio de ressurreição não aparecesse não morreu. Então era preciso que fosse uma morte pública,
que todos vissem, não houvesse dúvida, execrado do alto do monte, para que depois, quando a ressurreição acontecesse, cara, realmente aconteceu esse negócio. Então, é razoável que se considere que essa profecia ela representa a hipótese mais viável do futuro para aquela circunstância. Eu até contribuiria com mais um ponto, Rubens, no seguinte sentido. As pessoas veem Jesus com aquela roupa, aquele cabelo, aquela barba, mas aquela roupa, o cabelo e a barba típica da época. Imagina um garoto hoje de 30 e poucos anos de idade, com calça jeans, vestido com uma camiseta, um sapato tênis, que é a roupa da juventude, ele vestia a roupa dos homens de sua época, hoje, falando as coisas que ele falava. Não vamos colocar o homem de coroa de espinho, vestido com uma túnica, que vai remeter à figura de Jesus. Aí pode ser que até tenha um tratamento diferente. Mas pense um rapaz de 30 e poucos anos, normal, e fala para as pessoas, gente, tem que amar. Será que as pessoas iriam dar atenção a ele? Ou será que ele também não seria perseguido tal como Jesus foi? Então, a gente fala tanto de que foi perseguido no passado, porque a humanidade não soube. Experimente colocar um igualzinho hoje e ver o que vai acontecer. Alguém para fazer a mesma coisa? Vamos ver Chamando como é de que a sociedade... hipócrita os fariseus, né? E vamos ver o que a sociedade vai fazer com esse que questionasse o sistema como Jesus o fez.